E agora eu quero chamar as tabelas. Vamos comentar das Eita, tabelas? Porque assim, esse a gente GP tem foi bom, hein? uns pontos interessantes que a gente tinha até separado para falar. E eu acho interessante a gente trazer. Vamos trazer as tabelas. Vamos lá. Lando Norris segue o líder Lando Norris por um pontinho. Mas vamos também dar uma moral pro Lando. 3 corridas, P1, P2 e P2. Sim. Então, Exato. Não, né? gente, Lando Norris, o que falta no Lando Norris é uma palavra muito séria. Ódio. Ele precisa de um pouco mais de ódio, gente. Precisa. Tem que invocar o coisa ruim nele. Tem que aí. invocar uma coisa tem. ruim nele, entendeu? Porque, assim, ainda mais que ele tem um companheiro de equipe que não pontuou na primeira corrida, já está em terceiro com 49 pontos. Vocês fiquem de olho em Oscar Piastri, que ele tem a invocação do mal dentro dele, Ele entendeu? tem. Então, assim, Tem o Fred Krueger. tem um negócio ali dentro Tem. dele que a hora que aflora, então o Lando Norris vai ter que ter um pouco mais de maldade no coração para poder... Gente, Ir pra assim, frente. eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não conheço nenhum piloto campeão da Fórmula 1 que era bonzinho. Não. A gente já Por viu- isso, os meus questionamentos no começo, por causa do Piastri. Sim. Será que ele parece ser esse cara frio, meio um Kimi Raikkonen aí? Totalmente. É o filho do Kimi Mas- Raikkonen com Max Verstappen. Exatamente. É a mistura dos dois. Exatamente. Mas, as minhas dúvidas do Lando Norris. E até que você trouxe da entrevista que ele deu, que ele não quer ser um bad guy, não quer tudo isso. E a gente não vê campeões desse jeito. Ah, mas o Hamilton hoje tá tranquilo e tal. Hoje. Hoje. Ele não era assim, se você lembra de 2021, antes na carreira dele, era daí pra pior. Daí pra pior no que eu digo, de agressividade na pista. Na pista. O cara tem que ganhar, beleza, tem que ter um carro bom, porque ainda é um esporte Gente, de carros. é um esporte Mas- que precisa de piloto e carro. É um casamento. Não Exatamente. existe Não campeão. é uma coisa E assim, a gente fala que o Verstappen foi campeão tendo o terceiro carro do grid, mas até Miami do ano passado ele era o melhor carro do grid. Então, assim, Sim. vamos ser justos aqui. Exato. É que tem um romantismo também com antigamente, anos 90, 80. Lá também, o carro ajudava. Se Claro. você não lembra disso, contexto rapidinho, o Senna, quando ele saiu da McLaren e foi para Williams, ele meio que foi buscando isso, tá? Claro. Se a quem não lembra. Buscando a melhor Ele foi para tecnologia, sim. Williams para ir para o melhor carro, porque a Williams tinha suspensão ativa na época. Que foi E ele, tirado por no isso ano que ele de- foi para Williams. Mas ele também queria, era um sonho. Beleza. Mas lembra, você que assistiu a série e tudo do Senna, ele também era muito competitivo. Ele também queria estar num carro bom. Ele fez milagre com uma Toleman lá, fez. Mas, como a Lai falou, é um Corrida de esporte de dom. carros. Então o Senna também fez isso. Hoje os pilotos também estão buscando a melhor equipe e tudo mais. Então, não é só o piloto, mas também não é só o carro também, né? É o casamento. Casamento. E aí, falando em casamento, vamos para o quarto e quinto, que é a Mercedes. Gente, a Mercedes voltou. Eu venho falando para vocês que a hora que a Mercedes se ajustasse, ela ia, né? E aí a gente entra num ponto. Será que o Lewis Hamilton arrependeu? Será, meus amigos? Olha, antes da gente comentar sobre isso, eu queria falar que o Kimi Antonelli deu um tapa na minha cara. Na nossa. Porque eu não estava esperando que o Kimi Antonelli ia pontuar tão bem assim já nas 3 primeiras corridas. Pra ser sincero, eu achei 3 etapas, 3 pontos. Talvez em 10º já chega, mas me surpreendeu. E ele tá, o gente. italianinho. E ele terminou um segundinho ali, um pouquinho mais de um segundo atrás tá do muito Russell. bem, Não tá foi muito bem. um oceano de distância. E Não, o Foi Russell bem tem próximo. experiência com o carro, com a Não, categoria. e a o cara própria chegou habilidade hoje. dele na chuva. A gente viu o que ele fez na chuva. Sensacional. Então, assim, eu sempre torci muito pelo Kimi, porque eu acompanhei ele no kart. Uhum. Só que eu também não esperava que ele ia chegar já, assim, tão adaptado. Parece que ele, né, já tá na Mercedes há Exatamente. muito tempo. E não é o que acontece, né? E assim, ele tá em quinto. E a Mercedes, gente, se a Mercedes continuar evoluindo esse carro, eu não sei não, viu? Hamilton arrependeu, então? E aí o Hamilton. Eu ia até puxar. Não, mas E eu assim, acho olhei, que- É que eu olhei ali embaixo, cedo ainda. não tá nem cabendo na tabela direito. Coitado do Hamilton, né? Coitado do menino Hamilton. O que eu acho dessa questão do Hamilton é que eu tô sentindo ele, principalmente nas entrevistas, tudo nesse GP, ele meio um pouco vibe da Mercedes. Sabe quando ele... Eu sei que é muito no começo que eu vou Aham. falar, mas quando ele tava na Mercedes e ele já sentia que, vai ser isso aqui Não vai. mesmo, a gente vai ficar em quarto, quinto, não vou brigar pelo título.
esse final de semana na Ferrari, eu senti ele meio assim, ainda discutindo com o engenheiro. Teve um momento ali, é que não deu tempo, gente, da gente colocar nos memes, mas teve um momento ali que o engenheiro perguntou pro Hamilton, pô, em que curva que você tá mais tenso e tal? Ele falou praticamente todas as curvas do GP. E eles ficaram trocando ali. Tudo bem que ele acabou de chegar, ainda tá criando uma relação com o engenheiro, mas o Hamilton, eu não sei se a gente se iludiu com todo aquele marketing, tudo em volta do Hamilton, então a gente achou que ele já ia chegar com a experiência que ele tem desde 2007 no grid, que ele já ia chegar bem, mas parece que não foi tanto assim. Nessa corrida, ele ainda ficou próximo do Leclerc, o que não aconteceu em outras. Então, acho que com o Hamilton a gente vai ter que ter um pouco mais de calma para esperar realmente ele se adaptar, mesmo com a experiência, ele se adaptar a esse carro para ver. Vamos dar mais umas 4 corridas aí para ver se realmente... Eu posso fazer um contraponto? Faça. Gostamos de contraponto. Eu vou fazer um contraponto. Desde quando anunciaram o Hamilton na Ferrari, eu sempre falei que 2025 não era o ano dele ser vencedor. Muita gente criou essa expectativa dele ser campeão com a Ferrari. Eu sempre falei, se for para ele ser campeão com a Ferrari, o que eu acredito que tem muita chance de acontecer, dele conquistar esse octa e aposentar com um octa, que eu acho que seria o sonho do próprio Hamilton, seria em 2026. Por quê? A Ferrari, ela tá obviamente buscando construtores esse ano, mas ela já está projetando para o ano que vem. As equipes todas já estão pensando no carro do ano que vem, que é um novo carro, um novo regulamento. Até teve a discussão, o encontro das montadoras sobre a possibilidade da volta do V10, né, do som do V10 aos motores. Então, ao meu ponto de vista, eu acho que é um processo de adaptação. E eu acho que até a postura da Ferrari, você ser piloto Ferrari, é um pouco diferente da postura mais incisiva. Você pode ver que ano passado, o próprio Charles Leclerc, uma hora perdeu a paciência com a Ferrari no rádio e falou, olha, cansei de ser bonzinho, porque só eu que sou bonzinho nessa equipe, e não sei o que, numa treta que rolou entre ele e o Carlos Sainz, não sei se vocês lembram disso. Então, eu acho que até a postura do Lewis entendendo como que vai funcionar as coisas na Ferrari.